maravilhosas! Estamos de volta! Mais um Ninguém Pode Com Elas. E eu estou aqui com as minhas maravilhosas. Oi, minha linda! Oi, pessoal! Jô! Olá, boa tarde a todos! Hoje nós temos uma convidada especial. Ela, que veio trazer uma história linda de superação, que transformou a dor em propósito. Ela perdeu 60 quilos sem cirurgia, sem uso de medicamento, só com muita força de vontade e muita determinação. Exatamente. Transformou toda a dificuldade dela, toda a história dela num projeto lindo, e hoje ela é a fundadora da Vital Joy Suplementos e ela leva para a mulherada toda a história dela e a transformação que ela teve. Seja bem-vinda, Tabata! Muito obrigada, meninas. Que prazer fazer parte com vocês aqui do Pode Com Elas. E é justamente isso, né? O meu propósito nasceu de uma dor muito grande. Eu vim de uma obesidade desde a infância e com um período de 12, 13 anos eu tive anorexia que me levou a 39 quilos e me deixou em coma 3 dias. E após sair do coma, eu vim de uma família muito disfuncional, muito humilde e com pouco conhecimento de amor, de estrutura. E após eu sair desse coma, eu voltei a engordar 120 quilos. E aí eu me olhei no espelho pela primeira vez e eu não sabia quem eu era. E a partir dali eu comecei a buscar muito autoconhecimento, saber de tudo, desde a anorexia, começar a entender algumas coisas da vida, e ao mesmo tempo eu percebi que se eu não me tratasse, eu não me cuidasse, eu ia me perder de mim de novo. E aí eu quis me encontrar. E nesse intervalo você chegou, até você buscar todo esse conhecimento, você buscar esse entendimento de que você precisava se tratar, houve esse período de depressão, houve esse período Total. Eu sou cristã desde os 12 anos de idade, Deus sempre foi muito grande o meu refúgio, mas eu cheguei a pedir ajuda para a igreja me internar. Porque eu sabia que eu estava doente na época da anorexia, ainda não tinha entrado em coma. Eu pedi para a igreja me internar, procurar algum lugar, porque era uma doença muito nova no início. Vocês vão... Aqui eu entrego um pouco a minha idade, né? Lembra a época do Orkut? Nós somos dessa toda a geração Orkut. Na época do Orkut existia uma página chamada Mia. Ensinava as crianças a terem bulimia e anorexia. E através disso, ela ensinava e falava... E ela trazia uma carta. E eu sempre gostei muito de carta. Eu sempre escrevi muita carta. E quando eu comecei a trabalhar o processo do emagrecimento, eu comecei a testar tudo que vocês imaginarem, do natural a medicações. Só que como eu vi minha avó falecer com 17 medicações, eu falei, não, eu não posso me matar também. Então eu preciso fazer algo natural, eu preciso me cuidar de alguma forma. Então eu sempre conciliei muito atividade física, porque é necessário. Eu conciliava atividade física e tudo que você imaginar que existe de coisas naturais na vida. E aí eu comecei a estudar muito sobre isso. Até que todo excesso, gente, existe uma falta, como toda falta também existe um excesso. E quando a gente descobre isso no percorrer do caminho, a neurociência ela traz uma realidade desse processo. E eu descobri uma aneurisma no meio desse caminho. E essa aneurisma me levou a 23 milímetros, a ter desmaios constantes. E mais uma vez, eu já estava um pouco mais magra, já tinha essa relação com o corpo, de cuidado, de autocuidado, de buscar conhecimento. E quando eu tive essa aneurisma, eu acabei procurando um neurocirurgião que me tratou com nutracêuticos. Ali eu entendi que o alimento cura e eu me tornei o alimento, a minha cura e a cura o meu alimento. Então eu aprendi a comer, porque não adianta nada você fazer exercício físico. O exercício físico ele é 20%, 80% está na base da alimentação, como a gente já conversou. E quando eu trago essa realidade... Eu entendi que eu fui curada mais uma vez por causa de alimentos. Eu falei, tá na hora de eu conciliar isso, não faz sentido, mas fui gestora de multinacionais, trabalhei por grandes processos e grandes empresas, franchises, multinacionais, e eu decidi realmente fazer algo que fazia sentido para minha vida e para a vida de outras pessoas, e foi onde nasceu a Vital Joy. Linda. Que linda esse seu emagrecimento, essa perda de 60 quilos. Foi sem procedimento cirúrgico. Isso foi alimentação, educação física, saúde mental. Total. Por isso o processo do conhecimento. Eu falo que nós somos um tripé.
né? Nós somos uma corpo, alma e o espírito. Não adianta eu ingerir coisas boas se eu não tiver com a mente tratada. Por que as pessoas, após a cirurgia bariátrica, quem já fez, volta a engordar? Porque não tratou a mente. Sim. Por que muitas pessoas, no processo de emagrecimento, voltam a engordar novamente? Igual o processo da anorexia, 39 quilos, eu era puro ossinho. Isso na sua adolescência. Na minha Que adolescência. perigo, né? Pois é, e aí assim, eu buscava muito Deus, e quando as pessoas vêm com essa taxação de, tá com depressão porque não tem Deus, as pessoas não conhecem a fundo as pessoas. E aí, devido a essa página da Mia, da carta, né, que é onde eu vou entrar agora, quando a Vital Joy nasceu, eu queria entender um pouquinho mais da mulher. Porque a gente que veio do mercado de trabalho, a gente tem um cortisol mais alto, a gente tem que ter um posicionamento mais masculinizado. Sim. E não é porque a gente é viril. Essa palavra viril já me irritou bastante. Eu já ouvi várias vezes, você deveria ter nascido homem. E não é porque a gente é viril, mas é porque a vida nos apresentou uma possibilidade de sobrevivência. A gente precisa se impor, né, no mercado de trabalho. Exatamente. Ter o nosso espaço. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. E quando eu me impus no mercado de trabalho e aconteceu toda essa relação, eu tive que entender e compreender exatamente isso. Eu tive que entender e compreender isso, porque a virilidade é quando o nosso cortisol tá alto, por causa da nossa alimentação errada e porque a gente precisou ocupar um espaço que não era nosso, mulheres. Quando nós brigamos por direitos iguais, né, nós ocupamos um lugar do homem, só que nós não perdemos o lugar da casa. Então a gente ficou extremamente, duplamente sobrecarregada. E hoje em dia a mulher, ela não toma o lugar, não toma, né? Não é a palavra, mas a gente, não é só no trabalho, né? Mas em casa também. Hoje as mulheres começam a ser o homem da casa. Hoje né? já passa a ter essa então o estresse e o cortisol vai aonde? Porque além do trabalho, ainda precisa ser o homem da casa, né? A mulher, gente... Você falou uma palavra assim que as pessoas hoje não sabem o que o cortisol faz, né? No nosso dia a dia, né? Impede a gente de fazer muita coisa no dia a dia, né? Exato. Porque você com cortisol altíssimo, você fica desanimada demais. Você não presta pra nada. Não. Porque regula tudo o seu Aí você corpo, não né? entende, poxa, eu tô bem, tá tudo saindo bem, não tô com ansiedade atacada, não tô com depressão, mas eu não quero sair da cama. Gente, mede o cortisol. Batata. E é não verdade, dá a parte hormonal, ela tem uma interferência muito forte no organismo da mulher, no corpo da mulher, no geral, né? Mas Sim. especificamente da mulher. Aí eu volto a falar o meu problema. Eu já tenho tá problema. Né? Socorro, Gente, pelo amor de socorro! Pelo amor Gente, de se Deus! tiver alguma ginecologista nos ouvindo, quiser Preciso. falar sobre menopausa, Venham. hormônios, vamos marcar aqui uma entrevista. Uma consulta, por favor. A Jo tá desesperada. Porque Agora não vai precisar mais ficar, porque agora ela ganhou o Regenfleck. gente. eu sei. Ô, Glória. Eu sempre fui uma mulher extremamente ativa. Extremamente ativa. Então eu começo super cedo e meu dia termina a 1h da manhã. E assim, e tem momentos que você dorme bem, parece que você carregou pedra o dia inteiro. Que era aquilo que nós estávamos conversando, né? Que a melatonina, ela faz você ter um descanso reparador. Porque assim, quantas vezes a gente não ouviu aquela frase assim, você precisa ser 1% todos os dias? Mulherada, deixa eu falar uma coisa assim, muito sincera pra vocês. A gente não é 1% todo dia. Tem dia que a gente vai ser 100%, mas tem dia que a gente vai ser 0,01 e não se culpem por isso. E tá tudo bem. E tá tudo bem. ok, né? Ache alguém que fala dos ciclos menstruais também, porque, gente, nós somos cíclicas. Exatamente. Então, tem dia que a gente vai acordar que a gente vai estar 1000%, tem dia que a gente vai acordar que a gente não vai conseguir entregar nada e tá tudo bem. Só que tudo tá relacionado muito mais à tua alimentação, né? Você ganhou o NutriShine, então você vai poder depois falar a respeito Vou dele. falar. Isso. Então, assim, eu passei pra elas justamente para elas conhecerem. A possibilidade da Vital Joy é justamente essa. Colocar todo o seu organismo no eixo através de uma suplementação, porque a gente come bastante coisa certa hoje pelo conhecimento que a gente tem. Só que devido a tanto agrotóxico que existe hoje nos alimentos, a gente acaba não absorvendo tudo. E lembra que eu falei pra vocês que existem fezes que ficam no nosso organismo até 5 anos? Foi, 5 fiquei anos. horrorizada com isso.
Exatamente, É muita existem coisa. fezes que Eu grudam tenho, na acho que já nossa tenho parede. uso capião aqui. Não, eu tenho, acho que fezes desde a minha infância. Não, eu Mas tem acho alguém que tem o intestino ó, preso aqui, sou eu. Eu tenho prisão de ventre. A Carol ganha de mim, mas eu tenho prisão de ventre. Mas eu tenho uso capião em mim, então. Não, é. Porque... Eu tenho um alojamento dentro Não, de não, é sério. É uma invasão. isso. Mas é muito real. E existem fezes que ficam dentro da gente até 5 anos, fazendo Meu com que a Deus. gente não absorva os nutrientes corretos. Então, quando a gente ouve aquela pessoa assim, eu como pouco, mas eu não emagreço, tenha verdades nisso, porque às vezes ela tá comendo pouco, ela não... Aí ela acaba não tendo a vontade de fazer, porque nada faz com que ela emagreça, e é por isso que a gente tem a Vital Joy hoje, porque eu trago psilon, pectina, picolinato de cromo, eu acelero o metabolismo, eu trabalho o intestino. O psilon nada mais é do que uma fibra que após eu colocar ela dentro do organismo, ela vai te dar bastante sede. Porque eu falo assim que existem 3 regrinhas pra gente poder emagrecer. Sono bom, que a gente que tem o cortisol alto nem sempre Nem tem. sempre. Na Eu menopausa não também sou. não. Também não. A respiração, a gente esquece de respirar. Lembra que eu falei pra vocês Eu não da sei respirar. técnica da respiração? Você vai ter que ensinar a gente. Eu não sei eu respirar. ensino vocês no final. Eu na academia, principalmente então, treinando. pegando peso, eu não consigo. Ou eu contraio o abdômen, ou Ou eu concentro no movimento cadenciado, ou às a vezes, amplitude e respiração é o último. Mas uma coisa que o Exato. Bruno Mas- pega no meu pé. Respira, você tá respirando, eu tô assim, ó. Não sei, também não sei. Eu não Prende a sei respiração. respirar. Não, E a eu quantidade também não. de água? Quantas vezes a gente toma água por dia? A gente sabendo que é obrigatório os 3 litros de água para o 3 organismo litros. funcionar Então, bem. Exato. agora eu estou me policiando para tomar Legal. mais Eu água. também. Né, por Perfeito. conta da atividade física, tudo. Mas às vezes eu ficava uma semana sem um copo de água. olha aí. Não Eu- sentia eu- sede, não eu- tomava água por nada. Nossa, Aí você seu fala, rim eu não bem? emagreço, Seu eu rim não tá bem? Não tá bem. Também Tá não. aqui, mas Eu a infecção sempre de urina eu fui. tinha muita, Não, viu? eu Tinha muita tinha- infecção de nossa, urina. Eu já perdi as contas de quantas vezes tive infecção de urina, também. inclusive de urinar sangue. Olha só. Eu já tive E infecções gravíssimas também de ficar internada. água, já cheguei a ficar mais de 10, 15 dias sem beber água. Depois que eu entrei pro show, que é esse período todo que o meu corpo sofreu toda essa transformação, e aí enchei muito, imagina, eu saí de 55 quilos para 62 Como quilos. vocês De querem pura limpar o retenção eles de não líquido. aceitam tomar água, né, gente? Como elas querem? Eu E aí nunca vem tive o isso na vida. Desinflamar esse né? corpo sem tomar água. Como vocês querem? Pois Não é. dá. Não, E aí- agora nós somos certinhas. A Carol me falou que teve semanas que ela não ia no banheiro e que a barriga dela ficava de gravidinha. Qual foi a pergunta que eu te fiz? Você toma Água. Exatamente. Eu falei, agora estou tomando. batata, não tem outras questões. E aí ela falou assim, beleza, eu faço as 3 coisas normais, mas eu não consigo. Aí eu entro com os encapsulados, aí eu trabalho toda essa parte de nutrição, e aí eu consigo desenvolver. Igual, 22 dias eu consigo fazer a pessoa eliminar de 5 a 15 quilos, pedindo simplesmente que ela coloque 3 litros de água, no mínimo meia hora de caminhada, porque não dá pra eu exigir muita coisa pra quem tá muito sedentário. Uhum. E lembra daquela propaganda que a gente falou a respeito daquele senhorzinho, né, que ele começou a fazer atividade física muito idoso. Gente, atividade física, ela não é pra você ter o shape maravilhoso, não pra só pra você isso. ser o Não, gostoso. Isso é pra saúde, consequência. isso. Mas é assim, pra você envelhecer de uma forma que você não dependa de outra pessoa. Conseguir levantar do sofá sem auxílio. E que você consiga levantar seu filho, seu neto, pra que você tenha disponibilidade. Eu falo que eu não sou a pessoa do shape. Você quer procurar o shape, você procura as meninas. A gente tá em busca, tá em busca. Mas eu entrei nessa vida fitness e depois veio o show gordura, mas mais por saúde mesmo. Porque eu já estava sentindo muita dores no joelho, nas costas, fora a parte emocional, muita ansiedade, Pelo bem ou pelo insônia. Então eu vim pela dor por conta da isso. saúde Eu mesmo. também fui para atividade física por conta disso, por uma questão de saúde mental e saúde física. E agora mais do que nunca. É porque aí agora a gente já entra numa Agora- competição aqui agora a gente pra já ver tá quem aqui, ó, cresce quem primeiro. cresce mas... É que a gente acaba se apaixonando. Deus, será que eu vou ter que entrar nessa competição? Eu acho que Tem. você vai ter que vir pro nosso time. Vai Tem que é sucesso. Vai ver. Mas hoje, por exemplo, hoje eu agradeço muito ao acompanhamento que eu tenho, porque quando eu entrei pro Show Gordura, que eu tenho um acompanhamento com a Carol e com o Bruno, eu tomo 4 litros de água por dia. Olha que legal. Sensacional. Ah, Joana, você consegue tomar os 4 litros todos os dias? Claro. Não. Às vezes, um dia da semana eu acabo falhando por conta de outras atividades, mas aí eu não tomo os 4, eu consigo tomar os 3. Mas já toma o que precisa. Mas eu né? já tomo o aquela- mínimo. É que ela veio do É. nada, não tomava nada pra Isso, 4, é muita isso. coisa, vai devagar Então, também, não né? tem nenhum único dia É, onde vai eu tomo devagar. menos de 2. Ô, Isso não Tabata, acontece. essa geração hoje, elas estão mais adeptas à água, né? Ela já tem mais essa consciência, né? Eu não sei se é por causa da modinha das garrafas, né? 2 litros, 3 litros. Meu filho leva pra academia uma garrafa de 3 litros.
Gente, você leva peso. Ele leva um galão, Ele né? já vai Leva um fazendo, ele já vai galãozão. fazendo supino. Já vai. Então, Bom assim, galão. essa geração já tem mais, assim, já sabe mais a importância, a necessidade de uma água, um O rim conhecimento, hidratado. sim. O conhecimento, eles têm muito mais do que a gente. Então, em conhecimento, eles ganham. Mas em atitudes, nem sempre. Variam bastante. Então, porque assim, eu tenho clientes de 19 a 70, 80 anos, e quando fala assim pra mim, Tabata, por causa da menopausa o meu organismo para. Às vezes sim, às vezes não. Então varia muito do organismo. Então quando a gente fala do tratar de dentro pra fora, se eu consigo te nutrir, eu te acelero. E lembra que a gente conversou sobre o jejum intermitente, que eu sou extremamente adepta. Só que assim, o jejum ele se torna fácil quando eu estou nutrida. Por que muita gente não consegue fazer jejum? Porque não tá nutrido. E aí qualquer coisa que ela ficar Por sem isso comer... que um jejum intermitente, gente, galera, jejum intermitente tem que ser acompanhado Tem que com ser exames de acompanhado, sangue, exatamente. né? Nem todo mundo pode fazer Indicação médica. indicação né? médica, mas assim, Exato. tudo certinho, exame ok, tudo certo, liberado, faça. Faça, é vida. Eu consegui emagrecer 10 quilos com jejum intermitente, sou viciada no jejum intermitente, Eu faço mas eu também. faço meus exames de 6 meses para saber como está, principalmente minhas vitaminas, né? Minha nutrição tá ótima, então eu consigo fazer, né? Mas nem todo mundo. Porque a verdade é que as pessoas se alimentam muito mal, Sim. né? Esse é um hábito já. Já tá desidratado, gente, E não com dá pra a fazer. correria, a tendência é a pessoa comer menos, né? Se alimentar menos. Lá no Show Não é Gordura, esse por o exemplo, eu já correto. peguei casos de alunas que faziam uma refeição no dia só. O Um dia absurdo. inteiro com apenas Exato. uma refeição. A nossa rotina de trabalho, esse deslocamento, tá tendo ao atendimento, você não consegue regrar no sentido de falar, olha, eu vou comer de 3 em 3 horas. Mas se você não se coloca numa situação de autocuidado, de falar, não, eu preciso, não dá para comer de 3 em 3 horas, mas eu preciso repor esses nutrientes que o meu corpo Sim. precisa. E eu preciso comer de maneira saudável, você vai colapsar. Exatamente. Porque aí não se alimenta. Com isso já vem as baixas de vitamina B6, né? B12, ferro, já tá tudo baixo. E a pessoa entra num jejum, Exatamente. Ela tem um efeito ao contrário. Aí acaba ficando menstruada. Na menstruação você perde muita Muito. ferritina. Perde. Todo médico que você vai, gente, você vê que ele pede exames de sangue. Toda doença é gerada por falta de algo ou de alguma coisa. Sim. E você quer ver quando eu tive o verdadeiro start? Foi quando eu li na Bíblia, amar o próximo como a ti mesmo. E quantas vezes a gente ama todo mundo e esquece de se amar? Ai, muito. Eu vim desse processo. Eu vim desse processo, né? Eu quis amar todo mundo. Sabe aquela menina injustiçada na infância, que vó e mãe não cuidaram direito, né? Eles fizeram o máximo deles, mas assim, não tinham o conhecimento que a gente tem hoje. E nesse processo eu tive que entender que eu precisei me amar primeiro. Sim. Eu vi um dos maiores evangelistas da Suíça, ele morreu com 29 anos de idade, com um ataque cardíaco e com 180 quilos. E ele dizia assim, Deus me deu uma palavra e um cavalo, e eu matei o cavalo, e a palavra vai morrer. E ele fez a Suécia Forte, hein? inteiro se converter. Quando eu entendi aquilo, a minha cabeça, ela deu um baque, gente. E aí eu, como cristã, eu falei, é isso. E a palavra de Deus, ela também fala assim, a gente é o templo do Espírito Santo. A gente cuida de tudo, da vida, do trabalho, da realidade. Se eu sou templo do Espírito Santo e eu não tô cuidando do meu corpo, opa, eu tenho um cristianismo errado. Tá errado. Exato. Você primeiro, né? O seu Eu amor não estou primeiro. cuidando do tempo que Deus me deu. Exatamente isso. Então a gente esquece, a gente quer cuidar da vida, quer cuidar de todo mundo. É igual, eu gosto muito de trazer o amor pra quem cuida, principalmente pra mães de autistas, mães de pessoas que têm síndrome de Down. Eu, como eu vim de Admiração pedagoga, eterna. a gente tem 2 faculdades, 2 MBA, tá? Você faz algumas coisas dela? Nada, mas Mas tem o conhecimento Mas delas. eu tenho o conhecimento delas. Mas eu entendi que a natureza, o que Deus fez, ele traz tudo pra nós. Você lembra da época dos curandeiros? Sim. Nada mais eram do que Plantas, pessoas plantas que curam. entendiam de Ervas. plantas, né? A gente que é dos 30 a mais, paramos aqui com essa data. Vamos parar de falar disso. Pula essa Paramos parte. aqui. Eu vou até beber A gente água que é do depois 30 a dessa. mais, Adorei o mais, né? Com 30 mais. paramos aqui. Você lembra da época da escola que a gente batia o dedão, a diretora dava boldo. Tava com dor de cabeça, a diretora dava boldo. Fui tratada com chá de guaco uma vida por conta de asma. Banho de hoje, picão, eu banho fico- de picão. Eu fico Banho de picão, gripada. exatamente, com hepatite. E aí Muito. não Eu fico existia. doente, o Arthur fica doente, a minha sogra faz um caldeirão da bruxa, que eu falo pra ele. Ela joga alho, gengibre, poejo. Olha, minha mãe já fez
tanta coisa, porque eu tenho até medo de perguntar o que tinha ali no meio. Você só toma. E fala que a gente não era muito mais curado, mais rápido. Muito do que mais. qualquer tipo Tinha de mais coisa. saúde, a imunidade da gente era, nossa, Era gente. altíssima. O remédio, quando você trata um processo, ele prejudica outro. A suplementação alimentar e as plantas, não. Ela faz com que a menopausa seja amenizada. Existe hoje a possibilidade até de cura de Alzheimer através de plantas que estão em estudo e que a Anvisa está tirando de dentro da suplementação. É assustador isso, gente. Mas assim, a gente vive uma indústria da saúde que prega a morte e existem pessoas ainda lutando pela vida, que são os professores de academia, que são pessoas que entenderam o protótipo, que assim, você quer shape, eu vou fazer você ter shape. Mas a minha intenção é que você tenha Tenha saúde saúde. aqui acima de qualquer coisa. Isso. Saúde. Falando em saúde, um pouquinho de saúde. O que é pra você qualidade de vida, vitalidade e saúde? Acho que vitalidade eu vou falar primeiro, que não é à toa que eu dei o nome de Vital Joy, que é a vitalidade. Eu quero que uma pessoa, a gente já tá numa situação que nós podemos viver até 120 anos. E jovens de 29, 30 estão morrendo. E a vitalidade é viver mais. Ter o libido pela vida, de viver com gosto, de eu chegar aos 50 anos linda assim, ó, maravilhosa. Vou chegar, é meu objetivo. Entendeu? Chegamos linda, maravilhosas, com força, com amor pela vida, com massa gosto magra. de viver. Exato. Quando a gente- Entender que o envelhecimento é data. Acontece. É data. Mas parte do envelhecer processo. é o Mas processo. ter qualidade. O Mas o ter a processo. qualidade de vida. Então, quando a gente fala de vitalidade, é isso. Tá. E a qualidade de vida, eu acho que entra em todos os âmbitos, né? O profissional é assim, eu trabalho bastante, mas eu também viajo, eu também curto a minha família. Eu tenho uma perspectiva de relações. É a minha conexão com Deus em primeiro lugar. Eu e minha família, que eu ainda não a tenho, porque eu falo que a partir do momento que a gente sai de casa, a mamãe e papai não é mais tua família. Você tem que amar, são seus parentes, mas a família que eu vou constituir, ela tem que ser a minha prioridade. Depois vem o trabalho, depois... E aí, quando a gente começa a colocar as coisas em órbita, no seu local devido e na sua verdadeira função, a gente começa a ter qualidade. A gente não perde as amizades e a gente fala de conexões e amizade. Tudo começou porque a gente se conheceu um dia aqui, que foi logo quando vocês iniciaram. Pois Nosso é. primeiro programa. É o que eu falo, nada é por acaso. Nada né? é por Exatamente. acaso. E foi assim, uma oração, uma brincadeira, e a gente se conectando, e a gente trocando informações que uma podia abençoar a vida da outra. E eu falo assim, se a gente não fizer sentido, a gente não tem qualidade de vida. Exato. Tem gente que tá Ótimo. fazendo peso, que eu já falei, você tá fazendo peso, já é hora pra Deus te levar logo. Mas não era essa. No dia que eu conheci a Tabata, nós estávamos entrando no estúdio, assim, ela já olhou pra mim com um sorriso tão delicioso e tão acolhedor e já veio abraçando e prazer, eu sou a eu sou do Tabata. Você, não, ela já vem Também abraçando, já vai. Aí eu falei, gente, que é isso? Que abraço gostoso é esse? Que pessoa deliciosa é essa? Você fala, gente, nós precisamos de mais pessoas assim. É isso, eu falo, o mundo já tá pesado demais. E mulheres, entendam uma coisa. O inferno, ele lutou para nós sermos rivais a vida inteira. E a gente tem essa rivalidade enrustida dentro da gente. Tem. E quando a gente entende isso, a gente fala, eu não sou sua rival, eu tô aqui pra ser sua parceira, eu tô Pra aqui pra somar. gente crescer junto, pra somar com você. Igual veio o marido da Carol, ficou lá fora conversando comigo. Se fosse outra pessoa, e os ciúmes, é uma mulher e tá lá. E assim, a Exatamente. forma do sorriso dela, e a gente trocou informações, eu troquei com o marido dela. Eu falo, gente, é isso, eu não tô aqui pra ser rival dela, eu tô aqui pra abençoar a vida dela e pra ela poder me abençoar. E quando nós, mulheres, entendemos verdadeiramente isso, deixa eu contar um segredo. A gente é multifuncional, coisa que o homem não Não é. é. Não é. Quando a gente sabe disso e a gente faz essa unificação e a gente não se torna rival, a gente expande junto e cresce numa proporção. Fica mais forte. Fica leve. Muito. Porque assim, primeiro porque a gente já teve o cortisol alto. A gente não foi viril porque a gente já tirou isso da nossa vida, mas a gente teve o cortisol alto. E você já achou o Boaz da sua vida. Você já é casada? Sou casada. Casada? Gente, elas Casada. acharam. Eu vou achar o meu ainda. Já. Vai. Vai. Olha, até Eu acho que eu já achei, mas deixa em off. A gente achou sua tampa, né? Eu acho, eu tô orando Eu por tô isso. orando por isso, depois a gente quer Ó, saber é mais isso, sobre gente. esse babado. Então, em Veremos breve os teremos, próximos capítulos. talvez em breve teremos até um convite para um casamento. Não por é? sinal. Oremos por isso que eu estou orando. Já joga pro universo. Já joguei, gente. Já Só joga que, pro assim, universo. E foi muito gostoso, porque quando meu cortisol tava alto, gente, a gente era a mulher que caçava. Vocês já não foram a mulher que Ah, caçava? sim, com certeza. Sempre há aquele momento que você fala,
Tô na pista. Tô na pista. Entendeu? Meu pastor, de vez em quando, ele fala isso pra nós. Se coloquem na pista, se Deus não te prometeu, prometi, não se coloquem mesmo na pista. Só que aí eu entendi que o meu papel Aí de eu acho mulher... que eu fui caçada, que eu fui tão novinha, gente. Eu acho que eu não cacei, tinha 18 anos, eu fui caçada. Foi caçada. Foi menininha desde Pegaram pelo cabelo dela, cacetada. Você não tem escolha. Eu pisquei e já tava caçada. Neném levou pra Caçada, casa. caçada. Ai, deixa Mas não pra foi lá. maravilhoso? Foi, tá sendo. Por quê? Porque, assim, ele... Só quando o cortisol tá muito alto, que é muito ruim, né? Mas o gostoso é quando a gente se conhece tanto, que aí tem dia que quando alguém me manda mensagem, eu só falo assim, gente, meu cortisol tá alto, eu converso com você depois. Gente, então eu vivo com cortisol alto. Não, eu já tive... Bruna, a gente vai conversar depois. Eu tô amiga. sempre assim, ó. Bruno, não olha pra mim hoje que eu tô com cortisol alto. Não, Vou não. usar essa. Bruna, eu tô com cortisol alto. Não fala Eu vou usar esse... Mas eu já pedi divórcio, A minha acho filha que deve umas 3 ficar alto vezes. toda manhã, porque de manhã minha filha não olha pra ninguém. Se você fala bom dia, ela fecha a cara, vai ter que só pode falar, bom dia pra você. Não, eu já Daí, acho que eu já depois pedi, ela melhora, eu já mas de pedi manhã... divórcio, acho que umas 3 ou 4 vezes. E já teve dia de É falar o pico assim, das ó, 9 da manhã, é isso ó, mesmo. não olha pra mim, não quero ouvir vozes. Eu não quero ouvir Gente, vozes. eu já ó, joguei não a tô roupa do bem. Bruno pela janela. Não, eu vou fazer com vocês um que um amigo meu fez comigo, que eu achei maravilhoso. Ele criou um grupo comigo escrito assim, ó, reclame aqui. Boa! Vou dar uma abraço no grupo. Isso, vamos mudar o nome. Vamos mudar o nome do Aí a grupo. gente vai colocar no grupo assim, ó, reclame aqui. E aí você não vai mais reclamar com o teu marido, você vai não vai jogar falar. lá. Exato, e a gente vai utilizar, e é pra isso que a gente E serve. despeja ali no Exato, grupo. a gente tem que Adorei. ser essa rede de apoio. Sim, Porque assim, ó, sim. posso falar? O homem, gente, ele faz uma coisa ao mesmo tempo. Ele tá preocupado, às vezes, de fazer uma coisa. Aí você tá estressada, você quer jogar trocentas mil coisas no não passado, vai. de 1990. Isso, não vai. Ele não absorve. Eu vi. E esse é o nosso tipo de apoio. E a feminilidade tá justamente nisso, né? A gente se apoiar, porque tem hora que você não vai estar bem, tem hora que você... Exato, E tem exato. hora que vai estar todo mundo junto e se segura ali no reclame É aqui. isso. Eu vi, Adorei. inclusive, o pastor Cláudio Duarte. Adoro eu vi ele. uma palestra dele e ele Adoro fala, ele. né? Porque o homem é uma caixa. Você abre aquela caixa, ele tá ali dentro. Se você pede pra ele buscar a caneca, ele liga a chave da caneca. Buscar a caneca. Ele vai na caneca e volta e traz a caneca. Trocar a lâmpada, ele desliga a chave da caneca, vou ligar a chave da lâmpada. A mulher, se você abre a caixa da mulher, é um emaranhado de fios. Não, e aí Pega a assim, ó, caneca, pega se você a pedir escada, pra ele né? trocar a lâmpada, se ele subir a escada e você fizer uma pergunta, Ele Esquece de trocar Ele esquece de trocar a lâmpada. Já a mulher é um Não, emaranhado problema. de fio Resolve que tudo. faz tudo. Então, hoje- Mulheres, não aliviem muito. o marido de vocês. Hoje não muito, porque hoje eu tô esquecendo muito. Eu esqueço muitas coisas. Eu vou confessar que eu preciso anotar num papel. Nutrishine vai não, te mas- ajudar muito nisso, por causa da vitamina B6. Olha, eu vou pegar alguma coisa no B12. quarto, eu subo a escada, eu chego no quarto, o que eu Falta ia de pegar? vitamina, isso. Aí eu tenho que ficar pessoal. pensando, onde eu tava, aí eu faço meu caminho de novo, tá. Aí Aí pego. eu já Não, nem às vezes falo eu preciso que- voltar pra sentir falta do que eu precisava pra poder Eu tô voltar assim. e pegar Eu novamente. tô assim. Eu E já piorou nem falo, depois do porque Covid. Meu TDAH já... Piorou muito depois do Covid. Eu Ah, é, o TDAH é outra coisa. Aí, gente, eu já nem tenho como falar, não tem nem assunto. TDAH não sente nem saudade. Aí, como pedagoga, eu posso falar, TDAH não sente nem saudade, Não gente. sinto. Tem dia que ela vai ficar 10 dias sem falar com vocês e vai, meu, cadê você? Mas E não por é, mas maldade. não é. Eu falo, gente, mas não é porque eu não tô com... mas eu Não. falo isso pras pessoas, se eu sumir, gente, me manda mensagem. É porque eu esqueço. Gente, aprendi Eu isso. esqueci. Eu tenho diagnóstico também de TDAH, né? E o TDAH a gente não sente saudade, mas não é por maldade, assim, eu vou te amar. Mas assim, se eu ficar 15, 20 dias, 30 sem falar com você, manda mensagem, porque às vezes eu só esqueci. Eu só esqueci, gente. Eu esqueço, mas eu pego o celular, aí preciso falar com a Jô. Aí eu abri o celular, tinha 10 notificações. E eu já esqueci da Jô, gente. Passou um mês e eu isso. esqueci a A Jô. vantagem é que normalmente eu sou uma dessas notificações. É, a gente Aí não quando, deixa aí em quando eu paz. chamo, aí ela sabe que ela tem Não, que mas falar até comigo. Confesso que a gente não deixa ela esquecer da Não, eu gente. falo com as não dá. meninas aqui, ó. Se vocês perceberem que eu tô em Nárnia, lá no podcast, vocês me fazem voltar. Porque às vezes eu tô aqui, mas aí o Ale levanta ali, ó. Eu falo, ó, Eu o Ale chuto aqui, ó. levantou lá, ó. Eu chuto aqui a perna dela. Volta. E tá lá o Ale lá. Aqui vai ser o podcast dos memes, tá? Aqui vai ser o podcast dos memes. Ô, Tabata, fala um pouco sobre o sono. Ah, legal. A maioria das vezes, por causa do cortisol alto, da aceleração e do excesso de informações que a gente tem. A gente vive num excesso de informações com pessoas, perdão da palavra, burras.
Porque a gente busca muita coisa, mas a gente não se aperfeiçoa nessas coisas e ao mesmo tempo a gente não dorme. Lembra que eu falei do emagrecimento? Tudo no nosso corpo tem muito a ver com... Eu sou a pessoa de dormir 3 horas, gente. Eu sou acelerada, assim, das 6 horas da manhã até agora, depois da minha idade, um pouquinho mais que eu tô tomando o Vital Joy. Inclusive, eu vou dar 2 de sorteio pra vocês sortearem. Então, eu vou dar 2 de Tem que sorteio. assistir até o final pra ganhar, hein? Quem tiver inscrito no canal, Se inscrevam no canal. Tem que seguir. Faz seguir vocês também no Instagram. Seguir no Instagram. Segue elas no Instagram. E aí você vai ganhar o Vital Joy, que é o Sleep Joy, que ele é a melatonina. Na verdade, assim, tudo voga pra gente não ter sono hoje. O excesso de informações, a telinha do celular, porque você deita, você fica lá com o celular assim. Gente, as luzes infravermelhas, ele faz com que a gente não durma. O excesso de informações, aí a gente já tá com o cortisol alto, aí tem trabalho pra pensar, tem marido, tem filho, tem... Você vai dormir de que jeito? Tem pauta. Tem pauta pra fazer. Aí tem aquela coisa, igual quando alguém fala assim pra você. Alguém falou mal. Gente, eu preciso fazer pauta de trabalho, eu preciso ir no banheiro, eu preciso emagrecer, eu preciso fazer... Não tem tempo de eu ouvir quem tá falando mal de mim. Não dá mais, gente, não dá. Não tem saudade do tempo que eu parava pra saber fofoca. Não dá mais. Não dá mais. Igual esse negócio lá da Virgínia e Zé Felipe. Gente, eu fui descobrir ontem, depois parece que de 3, 4 dias. Também fiquei, mas assim, desculpa, eu não tô com tanto tempo pra internet. Já passou. Eu preciso produzir conteúdo. Fiquei triste, mas já passou. Vida que segue. Já superei. O meu casamento tá tudo bem, vamos embora. O meu E eu tá acho ótimo. que é isso, a falta da gente dormir. Então, quanto mais a gente dorme, mais a gente trabalha a nossa serotonina, né? A gente trabalha também a nossa dopamina e faz com que a gente fique muito mais inteligente, trabalha o nosso cortisol. Então, quando a gente dorme, gente, vocês não têm noção do sucesso do sono. Muitas vezes a gente quer enfiar medicação, quer enfiar um monte de coisa, quando na verdade as 3 coisas mais simples acontecem e fazem com que a gente trabalhe normalmente o nosso organismo. Tabata, existe organismo lento? Não, existe organismo inflamado. As pessoas são inflamadas pela quantidade de açúcar. Ninguém melhor do que a gente sabe que o açúcar hoje, ele é mais viciante do que uma cocaína. É verdade. Eu, quando tirei o açúcar, eu sofri. E você não tá dormindo por causa do açúcar, muitas vezes. Eu sofri muito. Eu tinha calafrios, eu ficava gelada, suava frio, coração disparado. Abstinência. Eu nunca tive problemas com doces. Eu Doce sempre realmente é algo que não me chama atenção. Já até brinquei aqui. Vocês podem colocar o que vocês quiserem de doce. Eu vou experimentar, já estou satisfeita. Eu fiquei 3 mas anos. o meu... 3 anos. Eu era do tipo de levantar de madrugada, no meio da noite. E lamber uma leite açúcar. doce, só né? tive- E não tinha doce, abria a lata de Nescau, assim, Então, ó, pra comer. Eu tive esses leite em picos. pó. Eu tive esses picos com TPM. Com TPM, eu tive Não, umas na TPM, TPMs se eu não comer violentas. doce, eu gasto meu réu primário. Violentas. De levantar de madrugada, colocar água com açúcar e tomar. Chocolatinho tem Como que eu já ter. estou há quase 1 ano sem ciclo, né, sem menstruar, então eu não tenho esse hábito. De TPM. Um momento ou outro eu até tenho vontade, quando eu entrei o início da dieta, eu não sei o que vai alterando dentro da gente, houve momentos em que eu senti falta de Uma alguma coisa necessidade. doce. Mas aí você come uma fruta, você come uma pasta de É que amendoim, a gente uma tem a barrinha de recaída, cereal. né? Olha, eu fiquei 3 anos. Mas essas crises, não. Eu fiquei Mas eu não 3 tive. anos. Achava o máximo que eu não tinha vontade nem comer o bolo de aniversário, que eu sou apaixonada. Que eu sou nossa, não Porque é comia. difícil tirar o açúcar, mas depois que o corpo se adapta, você não consegue mais comer, porque um pouquinho Não. que você come já enjoa, né? Coloquei na minha boca e voltei de novo. Gente, eu tive recaída, eu voltei de novo. E agora, pra tirar, tá mais difícil. Eu não consigo ter esse negócio de não coloca na boca e não faz de novo, não. Não, porque hoje tenho a quando eu como, necessidade até hoje eu de enjoo açúcar. mais rápido. Eu Vamos supor enjoo que ontem, muito rápido. antigamente eu pegava um bolo, eu comia o sim. bolo inteiro. Hoje eu como uma fatia, eu já não consigo comer mais que aquilo, porque o meu corpo parece que não Acho que o que aceita. eu errei foi isso. Nem uma fatia eu colocava na boca. Acho que eu errei isso. Tinha que... O excesso. É porque assim, a gente não tá aqui pra falar pra vocês de excesso. Tem que parar, tem que fazer. É. Inclusive, eu quero fazer Reeducar, parceria com né? você. Todo mundo que fechar o emagrecimento com você vai ganhar porcentagem de desconto na Vital Joy. Tá vendo? Show Olha que gordura! legal. Show gordura nunca Gosto mais. de gente assim, gente. Os alunos Patrocina agora show. vão- assim. Agora falando nisso, um ponto importante. A compulsão por comer, a alimentação emocional. Seria a essa fome expressão emocional, correta? Sim, ela é conhecida como fome emocional. Fome emocional, Fome emocional. perdão. As pessoas, elas não têm mais a fome por nutrientes, é a fome emocional. Porque lembra que a gente falou do tripé, corpo, alma e espírito? Sim. Se a gente não trabalha esse tripé, qualquer lado manco que tiver, se a gente não tiver algo maior, igual um Deus que a gente acredite, que fez a gente
acredita então na força dos nossos braços. Se eu acredito na força dos meus braços, uma hora ele não vai dar conta. E aí caio. A mesma coisa que a fome emocional. A fome emocional, ela vem de um desespero, ela vem de uma necessidade de eu suprir a minha emoção naquilo que eu acredito que é fome. Meu corpo não está nutrido, eu não tenho a fome necessária do dia a dia, eu como as minhas emoções, eu como os meus desesperos, eu como a minha TPM, então eu acabo comendo aquilo que eu sinto. E a comida não é o que eu sinto, a comida é o que eu preciso. Hoje eu tenho que olhar para o meu prato, antes de eu ter todo esse conhecimento, eu ia por questão da calorias. Lembra? Porque o déficit calórico, gente, é emagrecer é matemático. Se eu faço mais exercício, eu gasto mais energia e eu como uma quantidade X, que faz com que eu emagreça, eu vou emagrecer. A diferença é, você quer emagrecer de forma saudável. Sim. Porque eu já fui uma magra com massa gorda muito maior do que com a massa magra. Por quê? Eu trocava pratos, olha, tamanha era a minha necessidade do açúcar, eu trocava pratos de comida por potes de sorvete. Nossa, porque eu sabia que um potinho de sorvete pequenininho tinha 600 calorias. Menos calorias do que um prato de comida. E aí, às vezes, ele tinha menos calorias e eu preferi o pote de sorvete. Aí eu fiquei magra, mas com muita gordura Nós localizada. temos uma foto da Tabata. Ai, que Vamos vergonha. ver o antes e depois dela lá. 120 quilos. É Isso em muita qual coisa. ano? Olha, isso daí já faz um tempinho, eu deveria estar com uns 16, 17 aninhos aí, tá? Então, em um ano eu consegui emagrecer, mas eu fiquei uma magra com massa gorda, lembra que eu falei? Então, eu fiquei com barrigão, mas com todas minha perna magra, meus braços magros. Eu falo, gente gorda ou com massa gorda não gosta de tirar foto, porque a gente se incomoda pelo corpo. Então, se tem alguma gordurinha que tá te incomodando, sabe aquela gordura localizada? Sim. Dá pra tirar só com exercício, Tabata? Dá. Hoje, a flacidez mínima que eu tenho é de pele, gente, sem cirurgia. O que é normal. O que é extremamente normal. Até ia perguntar isso pra você. A gente tá falando de uma troca muito grande de peso. Você perder 60 quilos, É muita normalmente coisa. tem a pele É porque que aí sobra, vem a questão né? da atividade física, a importância de você emagrecer fazendo atividade física, né? Porque você tá Reduz a eliminando a flacidez. gordura, mas você tá ganhando Completamente. massa. Então, quando você emagrece ganhando massa magra, você tem né, a sua flacidez melhora muito. Exato. Agora, quando a pessoa só emagrece, mas não faz uma atividade, ela fica com mais excesso de pele. É igual uma cirurgia bariátrica. cirurgia, Por que ela isso. fica com muita pele? Porque ela não fez exercício, ela foi de uma forma Emagreceu muito invasiva e aí sobra a pele. Se ela tivesse feito o mesmo processo da cirurgia bariátrica, por exemplo, ela tivesse feito muito exercício físico, começado a emagrecer, tivesse feito igual... você tem que perder sempre, independente de qual seja o teu peso, se você vai fazer uma cirurgia, ele sempre te dá 10% do peso pra você emagrecer. Isso, Os antes 10% da cirurgia, né? da cirurgia que ele emagrece, ele não fica flácido. Por quê? Porque ele emagreceu de forma correta. Ele fez uma caminhada, ele adquiriu água no meio do caminho. Isso. Agora, dos 30% aos 35% que ele emagrece no processo da bariátrica, foi rápido, perdeu massa magra, o que é mais perigoso, porque que muitas pessoas elas têm uma homorbidade perigosa depois da cirurgia bariátrica, porque foi muito rápido, foi invasivo. Eu trouxe muita massa gorda junto e pouca massa magra que eu retirei junto com algumas gordurinhas. Então, eu não Perde posso tudo, perder, né? perde tudo, eu não posso perder massa magra. O que mantém você vivo, saudável, seja a pandemia que acontecer, é a massa magra. Então, o que faz uma pessoa sobreviver em qualquer doença que ela tenha, em qualquer aspecto que ela tenha, é a massa magra. E quando a gente entende isso, é por isso que eu falo muito a respeito do alimento tem que ser a minha cura e a minha cura tem que ser o meu alimento. E se for dessa forma, o organismo se prepara e ele trabalha para isso. Deus, ele fez uma coisa tão perfeita dentro de nós que quando eu tive o aneurisma, eu desmaiava constantemente. Eu fui perguntar pro neurocirurgião o porquê daquilo. Ele falou assim, ó, o teu organismo tá como um Windows, ele precisa desligar para ele não te desfalecer. Ali eu entendi a importância de como a gente funcionava por dentro. Eu falei, se eu trabalho isso de uma forma correta... Ontem eu estava conversando com uma odontologia, que ela trabalha uma ROF de dentro para fora. ROF harmonização facial. Ela tem 50 anos, 53, e parece que ela tem a minha idade.
E ela tava sem maquiagem, ela tava sem estrutura. Eu falei, o que você faz? Eu me alimento corretamente, eu trabalho de dentro para fora e eu ensino as minhas clientes a trabalharem nisso. Até o processo do envelhecimento pode ser retardado se a gente faz as coisas corretas e com a quantidade de massa magra maior do que a de massa gorda. Então, tá, você faz academia porque você faz? Não, gente, eu detesto. Eu faço pra não perder meu réu primário. Eu faço pra ficar bonita. Nem fale. Mas isso é o mais importante. Parece clichê. Mas não né? Mas a atividade física, ela é necessária. Então, faça, nem que seja na força do ódio, mas faça. Se eu não tivesse entrado numa academia e pegado gosto, porque você tem que gostar também, né? Obrigado, é bem difícil, né? Pegar gosto mesmo pela musculação, hoje eu estaria numa cadeira de rodas, eu tenho ciência disso. Olha isso. Né? Porque eu tenho 3 hérnias de disco. Uau. Né? E sou muito grata pelo meu doutor, né? Doutor Henrique Bella, apaixonado por ele. E ele falou, você vai pra musculação, você vai pegar peso. Porque todos os outros que eu fui não deixavam eu pegar peso. Sabe? Eu iniciei na musculação, na reabilitação, na parte de reabilitação. Olha. Com os velhinhos, adoro eles, né? Sou apaixonada pelos meus velhinhos. E eu treinava com eles. O doutor, não, você vai sair de lá e você vai pegar peso. Vai pegar, posso fazer uma elevação com 30? Você pode fazer com 40. Você vai fazer. Uhum. Mas isso eu morria de medo dela estourar. Não vai. Ele sempre ia me acompanhando, fazendo ultrassom. Eu já chegava, ele já colocava ultrassom, falando, não estourou, não vai estourar, tá tudo bem. Hoje eu fortaleci de uma forma que ela regrediu. Isso eu gosto muito. São médicos mais integrativos. Sim. Eles trabalham menos medicação, porque, gente, você não entra na faculdade para aprender sobre medicação. Médicos, me perdoem, mas hoje os médicos integrativos, eles trabalham exatamente isso. Eles estudam o corpo a tal ponto a entender o que traz de cura, o que traz de benefícios. Porque, assim, existem coisas que não dão para ser curadas em alguns processos, né? Apesar da gente ter uma fé e acreditar no que Deus pode fazer milagres, eu acredito muito que Deus fez médicos justamente para compreenderem esse processo. Não é só para trazer medicação, mas é para estudar a gente tanto a ponto, eu falo assim, que hoje tem algumas pessoas que me chamam de doutoras, e eu fico muito lisonjeada com isso, mas eu falo que eu sou mais curandeira, né? Que eu entro por essa parte de estudar mais as plantas, eu estudo aquilo que Deus nos entregou na nossa mão. E estudar aquilo que Deus nos trouxe, que é o corpo, que é o organismo, que é a funcionalidade dessa realidade, me faz entender com leveza que a gente pode nos estruturar, nos sarar, nos curar, seja de uma forma leve, seja um abraço. Imagina, você tá num dia ruim, chega com um sorriso e com um abraço, isso cura o seu dia. Sim, e quando a gente fala de cura, vai muito além do curar, igual o aneurisma. Eu tinha ele com 23 milímetros, por isso que eu desmaiava muito, a ponto do meu organismo desligar. O dia que eu cheguei no meu neurocirurgião, e eu cheguei muito apavorada, porque o médico falou que eu ia ter só 1 ano de vida. Nossa Senhora. Imagina, isso há 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás, ele falou que eu ia ter 1 ano de vida. E aí, quando eu cheguei com todas as informações, e eu sou meio metralhadora, eu comecei pro médico. E aí ele olhou pra mim assim, ele falou, eu posso tirar o jaleco e te dar um abraço? Ali foi um processo de cura que começou, que ele fez. Eu desmoronei, eu comecei a chorar. Ele falou assim, você não precisa de remédios, eu preciso entender o que está acontecendo com o teu corpo, com o teu organismo. Ele tinha uma linha de vitamínicas, e a partir dali eu comecei a estudar tudo sobre planta, tudo sobre vitamina, tudo sobre o organismo. Eu já tinha radiologia, então já entendi um pouco de estereótipo de organismo. E aí eu comecei a trabalhar essa questão justamente por causa disso. Porque primeiro eu precisei me curar, para depois eu poder trazer a cura para outras pessoas. Graças a Deus você foi acolhida por uma medicina humanizada. Exato, é isso que está faltando. Muito. Nos dias atuais, na verdade, em todos os sentidos, o que está faltando é humanização. Precisamos disso em todas as áreas de trabalho. Humanização. Hoje as pessoas, elas não escolhem mais pelo preço. Não importa se você é barato ou se você é caro. O que importa é o seu sorriso. É o teu acolhimento, é o teu abraço. As pessoas, elas estão precisando ser ouvidas. Sim. Hoje eu tenho 3 livros que eu falo exatamente, cada um no aspecto. Eu falo que eu sou uma pessoa improvável. Eu vim de uma família que eu poderia ser o que eu quisesse. E a minha escolha foi sempre em ser alguém que fizesse a diferença na vida de outra pessoa. Mas para eu poder fazer isso, primeiro eu precisei me acolher.
E esse autoacolhimento também é muito necessário. Entender as minhas dores. Hoje eu posso falar com vocês com todas as minhas dores, sobre todas as minhas debilidades. Igual eu falo muito sobre o narcisismo, que eu vim de uma família narcisista e muito deles não tem a compreensão disso. Só que eu falo, foi a minha visão do que eu vivi até aqui. E tudo bem que eles não entendam, mas eu precisei me acolher, me afastar, criar muros até um processo, eu estar curada para poder voltar. Na hora que eu vejo que eu tô mais firme, eu consigo voltar. Se eu vejo que houve um processo, eu tenho que parar de novo. E esse é o processo do autoacolhimento. Ninguém precisa entender o que você fala, mas você precisa entender o que você sente. O que você fala, o que você sente, como que você se acolhe. E é nesse acolhimento que a gente vai se trabalhando no meio do caminho. E o emagrecimento, ele traz isso. A maioria das vezes, a neurociência, ela traz a gordura como 2 processos. Ou eu tô gritando, mundo, me veja. Ou eu tô me protegendo com a gordura de algo, de alguma coisa que aconteceu. E que às vezes até eu mesmo não saiba o que seja. E aí é onde eu preciso me acolher e entender qual é a minha dor. E a anorexia é uma doença ainda muito vertente nos dias atuais, pouco se fala dela. E muitas vezes até pessoas com corpos de modelo, gente, maravilhosas, casadas, com anorexia e bulimia que precisam ser acolhidas em suas dores. E ali elas estão falando assim, eu não quero mais viver, o mundo não precisa mais me entender. Então são 2 excessos. O excesso do mundo me veja e o excesso do eu quero sumir. E aí quando a gente trabalha, eu tenho muitas clientes que possuem, e aí quando eu entendi que as coisas que eu tinha passado na minha vida foi porque eu tinha força o suficiente para poder ajudar outras mulheres e outras pessoas que hoje estão passando pelas minhas situações, não é porque eu vim para salvar o mundo, porque Jesus já veio e já fez isso, mas é porque o Senhor viu força e graça em mim para que eu pudesse fazer isso com pessoas que ainda não estão vendo a si mesma para serem acolhidas. E foi esse processo que eu quis fazer. Eu vou levar as minhas dores para o mundo, porque ninguém se conecta pelo carro que você tem, pela casa que você tem. Isso é consequência. Eu me conecto por uma dor que você teve, por uma leveza que você fez a sua dor, porque eu quero entender e ser leve também nesse processo. E, gente, a gente erra até hoje, falha até hoje, tem vários quesitos que ainda precisam ser trabalhados, mas é o processo do autoconhecimento que nos trabalha isso. E quando a gente fala dessa coisa do emagrecimento, essa coisa do ser gordo ou do ser magro, você já teve que lidar, por exemplo, com os haters, falar de gordofobia, porque às vezes a gente levanta uma pauta como essa e não na intenção de falar de saúde. Como que você lida com isso? Eu tenho tal autoridade para falar, não existe gordo feliz. E aí não pode ter hater que me fale isso, porque eu já pesei 120 quilos, eu já pesei 39 e eu fui julgada nos 2 aspectos. Quando eu olhei verdadeiramente pro espelho e eu falei, agora eu me amo do jeito que eu sou, e é justamente isso. Igual, a gente pode até entrar no case daquela, eu esqueci o nome, daquela blogueira conhecidíssima. Que fez a bariátrica. Isso, ela pregou tanto a gordura e passou por um problema de saúde. Gente, gordura é problema de saúde, sim. E eu ainda brinco com vocês não podem muito falar por causa do rei, porque vocês foram magras a vida inteira. Mas e eu, que passei pelo processo de 120 quilos, que fiquei doente por causa da gordura, que tive problemas psicossomáticos por causa disso, o que o hater vai falar pra mim? Eu vivi na pele aquilo. Eu não fui feliz naquele processo. E não dá pra você falar pra mim que alguém foi, porque eu sofri na pele o que eles vivem. Não dá pra romantizar. Não é estética, não dá pra romantizar. Não dá pra romantizar e normalizar uma situação. É porque não é a parte estética, né? É o que a obesidade te traz pra saúde. É a diabetes que tá ali escondida, é o colesterol que tá ali, entendeu? Assim como ser magra também nem sempre é saúde. É por isso que a gente precisa poder entender a questão da massa magra e da massa gorda. É por isso que eu preciso fazer exames periódicos e constantes para verificar o que está faltando no meu organismo. Eu tô magra, eu tô saudável. Não é bem assim. Às vezes você tá magra, você tá com diabetes. Você tá magra, anêmica. Você tem anêmica. Eu tenho colesterol alto. Eu sempre fui muito magra, muito mesmo. Agora que eu tô melhorzinha, com mais massa magra. Porque tô competindo com você. Competindo comigo. Mas você sabe que o meu maior pavor sempre, da infância inteira, era o fato de eu ser muito, muito magra mesmo. De sofrer bullying na escola. E naquela época a gente relevava, né? O bullying não era era bullying. A gente resolvia na saída. Mas eu sempre tive muito problema. Tanto que eu tenho eu emagreço muito rápido. Se eu ficar sem uma refeição no dia, eu tenho que comer direitinho. Se eu pular uma refeição, eu emagreço 2 quilos. De forma muito rápida. Isso pega?
pega. Eu sempre fui miudinha também. Sempre fui mirradinha. Mas sempre fui muito Eu magra. sempre tive raiva daquela pessoa que comia muito e, tipo assim, não engordava Não nada. engorda, que é o meu caso. Como. Mas todo mundo fala, você não engorda. Eu penso em comer, E eu tenho pavor, eu já porque- engordo. E aí eu era muito magra, mas ao mesmo tempo eu sentia muita fraqueza, muito cansaço, tinha muita anemia. É por isso que a gente Eu não sofri romantiza bastante. nem magreza. Não. Eu falo assim, tudo é excesso. Nada do que é excesso é bom, gente. É por isso que a gente tem que viver o equilíbrio, né? Eu falo que eu sou uma sanguínea quase hemorrágica. E eu tô vivendo num ponto da minha vida que eu tô assim, sabe quando você quer se isolar, às vezes ficar um bom tempo sozinho, eu falo, meu Deus, quem que sou eu? Mas é justamente o ponto do equilíbrio, talvez a maturidade, algumas coisas vão chegando, algumas coisas já não fazem mais sentido nas nossas mesas, existem pessoas que já não vão fazendo mais sentido na nossa mesa, e tá tudo bem, é o ponto de equilíbrio. Ainda eu brinquei com meu pastor esse dia, eu falei, nossa, parece que é mais difícil agora o ponto de equilíbrio. Ele fala assim, bem-vinda. Aí você começa a ficar mais seletiva. É, né? você começa a ficar mais seletiva com tudo na vida, com relacionamento, com pessoas, com amizades. Fatalmente, pessoas vão ficar para trás. E tá tudo bem. Situações vão ficar para trás. Ciclos se fecham. Ciclos vão se fechando, às vezes pessoas vão mais à frente do que você e também vão te deixando, e tá tudo bem, isso não tem... É que a gente tem tanto costume de levar tudo pro pessoal, e nada na vida é pessoal. A gente tem que trabalhar exatamente aquilo, como a gente vê a saúde, sabe, o de dentro para fora? Quando você realmente está feliz, você vê que você está saudável, a tua pele melhora, o teu sorriso melhora, porque independente do caos que você esteja vivendo, a paz excede todo o entendimento. Porque, ano passado eu quebrei 2 empresas, né? Eu já tinha a Vital Joy, eu tava com 3 empresas, eu sempre fui muito acelerada, de querer abraçar o mundo, de querer abraçar tudo. Ela é quase uma Carol, né? Quase uma Andréia. Acho que eu passei por uma, quebrei 4. Bem-vinda ao time das que quebram tudo. E tá tudo bem, só que assim, a gente vai quebrando e a gente sabe tanto a força que a gente tem e tanta vitalidade que a gente tem pra fazer, que aquilo já não nos desespera mais. O financeiro de vez em quando eleva o nosso cortisol, porque a gente quer pagar, quer fazer tudo em dia. Bobagem. Sabe as dívidas da Carol e o boleto? Ela ainda não me pagou. Tô aqui esperando. Mas é uma delícia isso, porque você vai fazendo tantas alianças no meio do caminho. E eu falo assim, quando a gente entende o verdadeiro valor da aliança, é aí que a gente entende o casamento. A aliança, ela é um elo que ela traz, onde você firma, independente, assim, uma hora eu vou errar com você, uma hora você vai errar comigo. E é entender o teu processo, o teu momento, a tua realidade, e não levar isso pro pessoal. Aí voga um pouco de maturidade, que talvez alguém mais jovem, ou talvez alguém que não tenha uma maturidade emocional. Por isso que quando a gente fala do tripé, e a gente vai cuidando dos 3 processos, a gente vai entendendo. E o emagrecer vai ficando tão leve, porque a gente entendeu que a dor dele já não dói mais em mim, que o que ele faz pra mim já não tem mais a ver comigo, tem a ver com a realidade dele. E aqui nós estamos em 4 mulheres, cada uma num processo de criação, cada uma num processo de amadurecimento, cada uma forjada no fogo de um jeito, por uma dor diferenciada. Eu vou contar uma história, a Carol vai ver de um jeito, você vai ver de outro. E aí vocês que estão aí do outro lado vão falar, nossa, mas a história nem é tão interessante. E tá tudo bem, porque a tua criação é o teu modo de ver a vida. E eu não posso te julgar por isso. São processos, pessoas diferentes, criações diferentes. E quando a gente vai entendendo isso, as coisas vão se encaixando. Eu já sei qual é a minha tribo, eu já sei com quem eu vou andar. Isso é libertador. É libertador. Isso é libertador. A partir do momento que você passa a viver sem o peso da opinião alheia sobre as suas decisões e as suas escolhas, isso é libertador. E isso tem a ver só com o conhecimento de você para com você. É um processo com você mesma. É né? quando você entra pra dentro. A partir do momento que você tem o processo do teu cuidado com a criação do que Deus fez, que é você, entende amar você em primeiro lugar, para depois amar o próximo. Entende que o teu corpo é templo do Espírito Santo. E que se você não tiver cuidado com você, desculpa, você pode falar que ama todo mundo. Ama o próximo como a ti mesmo. Quando eu tive a revelação dessa visão eu só vou conseguir amar o próximo se eu me amar verdadeiramente. Porque como que eu vou amar o próximo como eu amo a mim mesmo se eu não cuido do meu corpo, se eu não cuido da minha saúde, se eu não cuido da minha alimentação, se eu não cuido da minha realidade? Vou falar 2 frases aqui pra vocês que foi um tapa na minha cara, mas que eu levei pra vida. Se uma batata frita e um sorvete não vence você, o que vai vencer?
É sobre isso. É sobre isso. Agora, ela Fica com precisa ensinar a gente a respirar. Precisa. Ah, é verdade. Queremos respirar. Vamos lá. Gente, tem um processo de respiração que ele é muito interessante. Geralmente ele é conduzido de 7 em 7 segundos, eu faço de 9. Porque eu falo que eu seguro enroscando, né? mais. Tá enroscando aqui, mas eu vou puxar. Peraí, a gente faz isso ao vivo mesmo. Isso. Olha, quem sabe Olha faz os ao memes vivo, acontecendo. Isso. Aí assim, ó. Puxa 9, você vai puxando e vai contando, ó. Puxa 1, 2, 3, 4, vai até o máximo. Segura. Contou 9, solta 9, devagar. As costas ficam sem ar, né? De novo, a gente vai fazer isso 3 vezes, tá? 9, segura. Solta devagar. Mais uma vez. Segura. Solta. Só nesse processo a gente se acalmou, a gente trabalhou o córtex, a gente trabalhou o intestino, a gente trabalhou o diafragma e a gente até curou algumas ansiedades. Existe um processo que eu gosto de fazer bastante também. Gente, a crise de ansiedade no mundo atual, devido à correria do dia a dia, ela acontece, ela tá aí, não dá pra gente falar que não existe, porque ela existe. O processo da respiração muitas vezes não me segurava. E eu ia pro gelo. A partir do momento que eu coloco o gelo nas minhas 2 mãos e ele na boca, se eu tô numa crise de ansiedade, eu trago a minha realidade, porque assim, a nossa cabeça, ela é um fantástico mundo de Bob. E às vezes você está desesperado por algo que não está acontecendo no mundo, está acontecendo dentro da tua mente, dentro da tua cabeça. Isso tem a ver com o sono que você não dorme, com as nutrientes que você não tem. Mas quando isso acontece e você coloca o gelo nesse processo, Desfoca, né? você desfoca e aí você vai sentir queimar, deixa queimar. Porque aí é onde a tua cabeça, ela te traz pro agora novamente e ela faz com que você entenda que a tua cabeça tá funcionando numa coisa que às vezes tá no mundo de Bob que você estava. Então, Tá projetando ainda algo que... exato, que nem aconteceu. Então ela te traz pro agora, ela faz você sentir na mão ali aquela realidade, na boca aquela realidade. E aí você vai se acalmando. E aí logo em seguida, quando você faz essa respiração, a mesma coisa. Eu peço para as minhas clientes fazerem sempre 3 vezes isso no dia. Aí tem dia que eu ligo para elas e falo assim, e aí, já respirou hoje? E elas adoram por causa disso. Fica boa. Vocês viram a sensação de como a gente se acalmou? Tava todo mundo aqui, né? E aí a gente se acalma, porque a respiração, ela traz esse processo. Só que a gente vive num mundo tão ligado nos 420, tudo precisa acontecer pra ontem, as coisas precisam ir, as informações estão chegando, você não vê a informação de ontem, eu preciso ver a de hoje, a gente fica acelerado. E a respiração nos acalma, nos traz para agora e faz com que todo o nosso organismo volte a funcionar normalmente. Amei! Maravilha, Fantástico! Que delícia! Isso. Que delícia de papo. Estamos quase chegando ao fim. Tudo que é bom dura pouco, Dura né? pouco e papo gostoso. Mas eu quero deixar aqui o meu testemunho. Eu estou fazendo uso do Vital Joy. Quero dizer que depois que eu comecei a tomar qual é o Sleep? Isso, você tá com o Regenflex, mas pra que dormir é o Sleep, o né? Sleep Joy. Esse. Esse eu dei de presente pra ela, gente. Eu gente, preciso isso é bom. do Sleep, tá? Tô dormindo, Principalmente pro tá? marido. Sim. Tô dormindo. Quer pôr o marido pra dormir, né, Ju? Eu Meu quero pôr o maior marido pra problema é o sono. Tanto que quando eu conheci foi o Bruno que falou, né? Pra Foi você, o Bruno né? que falou pra ela mim. não dorme. Ela falou assim, eu não sei, ela é muito acelerada, ela não dorme. Na hora que ela saiu, eu falei, ó, isso aqui é de presente pra Toma, você. leva. Eu falei, nossa, posso tomar o vinho inteiro? E eu vou começar, a partir de hoje eu começo, o meu vai ser O Regenflex. O Regenflex, Gente, por o conta da Regenflex, menopausa. exato. O Regenflex, ele tem cúrcuma, ele tem ora pronobis, ele tem diversas coisas interessantes. Proteína, pra aumentar a sua massa magra. vai ajudar no intestino também. Completamente. Porque a proteína e colágeno 2 para ficar cada vez mais firme com a pele. Ela já tem uma pele maravilhosa, né? Eu só vou complementar.
Pra ela, eu dei o NutriShine. O NutriShine eu vou trazer a biotina B7, que também traz o rejuvenescimento e todas as vitaminas de A a Z, para que melhore também o intestino, para que ela tenha todos os nutrientes Queda capilar, necessários, né? queda capilar, crescimento de unha. Legal. É maravilhoso Obrigada. isso. Precisando. E eu volto então para dar o meu testemunho, que eu vou ser vitrine viva. E a ela partir de volta agora, também da pra Vital gente Joy. falar ao vivo Show. tudo que aconteceu na nossa E a vida. melatonina é ótima, tá, gente? Pra você que não dorme igual eu, durmam. Agora vocês vão dormir. Tome, vocês vão Usem e dormir. durmam. Não, Vou eu lá tenho a pro meu sensação de marido. que a minha cabeça é uma bateria de escola de samba. Tô deitada, cansada, mas minha cabeça assim. Não desligo. É por isso que a gente E aí não a sensação que eu tenho agora é que eu consigo. Meu corpo desligou. Parece que apertou um botão. Você tá descansando, né? tô. A gente fala que é sono reparador. E você que quiser saber um pouquinho mais, segue lá a gente, @VitalJoy Suplementos. E se você assistir o vídeo, você tem 10% de desconto lá com a gente. Ah, é só falar que Gosto veio pelo Ninguém assim. Pode com ela. E vai ter o Exatamente. sorteio também, né? Vai ter o sorteio. Então comentem aqui no chat. Eu quero. Depois nós vamos sortear lá no Instagram pra Isso. vocês. Lembrando que tem que estar inscrito no nosso canal. E seguir sininho a página do ativado. Instagram. Perfeito. Isso. Nós vamos lá no Instagram depois sortear. Legal. Quem será que vai Quem ganhar? será? Quem Boa será? sorte pra quem vai ganhar. Posso colocar eu quero lá? Não, você já vai ganhar. Não, você vai ganhar. Não é já vai ganhar, né, gente? Eu já tô aqui, já vou ser vitrine viva. Então, Gosto. vou Gente. dar o depoimento até por conta dessa fase. Gente, que enfim. papo gostoso, né? Que delícia. útil que foi. Muito Que obrigada prazer pelo em carinho. ter você aqui com a gente. Você Foi é maravilhoso. E uma esse energia sorriso- surreal, né, Carol? Energia dela, né? Vamos trazer a Tabata mais vezes. Ai, que a gente tem delícia. muitos assuntos pra falar. Ai, bastante. O tema tem várias vertentes, então tem muita Eu quero coisa falar a mais entrar. sobre ansiedade. Suas dicas foi muito boa, muito útil. A do gelo eu não sabia. A Quando do eu tô gelo em eu crise sabia. de ansiedade, que também acho que é legal passar essa dica, quando eu tô. Quem tem filho, faça. Quando eu tô em crise de ansiedade, eu ligo pra minha filha. Quando eu tô tendo uma crise, ela senta, fala uma palavra com a letra tal. A fruta que você mais gosta, ela começa a jogar. Eu esqueço o que eu tô pensando, que ansiedade, a gente pensa no futuro, né? Sim. Isso. Eu esqueço meu futuro e começo a ver o presente agora, a fruta que eu gosto. Aí ela começa a falar, sabe? Melhorou, mãe? Melhorei. Obrigado, tchau. Aí eu melhoro assim. Mas o gelo a agora técnica não do gelo vou... funciona. Então, agora não vou mais ligar pra ela. A do Reclame Aqui também, tá? Aliás, já inclui a gente no grupo. Já vamos fazer um grupo. inclui no Reclame grupo. aqui. Eu acho que a gente podia fazer um grupo, convidar todo mundo do Reclame Aqui. Sabe Isso. aquele grupo que é só pra você Só pra reclamar, reclamar. assim, pra Só pra soltar reclamar. toda a sua energia. Eu ali, achei perfeito. Entendeu? Coloca Eu aqui, adoro me ouvir. adiciona no Reclama Aqui. Me adicione no Reclame Me Aqui. adicione no Reclame Aqui. Gente, foi uma delícia, uma delícia. muito Espero bom. que vocês tenham gostado. Tabata, foi um Muito prazer. obrigada, Muito foi um obrigada prazer. por Você é uma estar linda. aqui. Cara, Foi gratidão. incrível, incrível. Uma troca extraordinária. Sensacional. Obrigada, meninas. Obrigada, linda. É um Mais prazer, uma vez, gente. é maravilhoso Obrigada. estar com Sempre vocês. muito E as bom, lindas. Gente, sigam a Tabata, sigam a Vital Joy. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. Um beijo. Beijo. Fiquem com Deus.